Me chamo Thaís, sou estudante do curso de Licenciatura de Biologia na Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, e vou falar um pouco sobre um relatório feito em grupo sobre o periquito da caatinga. Este trabalho foi feito para a disciplina Metodologia de Projetos com a professora Romari. Ao realizar este relatório sobre o periquito da caatinga, percebi o quanto interferimos em seu habitat. O periquito da caatinga, que também é conhecido como jandaia, papagainho, entre outros nomes, é uma espécie de ave bastante conhecida. Comum nas zonas rurais, eles podem ser encontrados entre as árvores e as plantações. Costumam fazer seus ninhos em cupinzeiros ativos. A fêmea coloca entre 6 a 9 ovos por vez, que ficam incubados por aproximadamente 25 dias. Eles se alimentam de frutas, sementes, e quando criados em cativeiro, são alimentados também com semente de girassol. Tendem a voar em bando de 6 a 8 indivíduos. Vale ressaltar sobre sua importância na conservação de espécies endêmicas da flora brasileira. A alimentação deste animal significa também a dispersão de sementes, permitindo que representantes do Nordeste do Brasil possam continuar existindo. Ele habita principalmente na região do Nordeste brasileiro, mas também pode ser encontrado no Cerrado e na Caatinga. O periquito da caatinga é uma espécie bastante sociável, só que em uma intensidade menor que o papagaio, sendo ele escolhido por muitos para ser domesticado. Por ser uma ave muito ativa, ele acaba aprendendo a cantar e a repetir algumas palavras. Uma das coisas que me chamou a atenção, que foram discutidas em grupo e em aula com os demais colegas, foi que o fato de que, ao retirarmos um filhote do seu ninho, do seu habitat natural, estamos desfazendo aquela família, aquele grupo. Isso nos faz refletir sobre a importância de preservar o meio em que vivemos, respeitando os limites de cada ser vivo. Aqui é um pé de umbu e tem um grupo deles aqui em cima. Como agora nós estamos no período da safra do umbu, eles vêm muito para os umbuzeiros para pegar umbu para comer. Tem um bando aqui em cima, mas como eu tô me aproximando com o celular, eles escondem aqui um pouco, alguns voaram. Tá dando para perceber, são uns 3 aqui no pé de umbuzeiro. Olá, meu nome é Jéssica Daniela. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência sobre o trabalho. Bom, nós escolhemos o periquito da caatinga, primeiro porque o periquito da caatinga, ele é um animal muito comum aqui no nosso bioma e na zona rural principalmente é fácil de se ver os bandos passando voando e os ninhos também nos cupinzeiros. E segundo, porque eu tenho um em casa. Esse rapazinho aqui, o nome dele é Hulk, e o periquito, assim, ele acabou se tornando um animal doméstico, né, de alguma forma. Pouca gente sabe que o periquito, ele é considerado o terceiro animal mais presente nas casas ao redor do mundo. Esse aqui eu ganhei de presente, ele é o xodózinho da casa. Ele sabe falar, é muito apegado a todos da família, e nós tentamos ao máximo deixá-lo bem à vontade. Ele é criado numa casinha adaptada, a alimentação fica praticamente solto, né? A alimentação dele é baseada em frutas, em verduras. Ele não gosta muito de girassol, não. Ele prefere um arrozinho. Sempre que vamos para a zona rural, nós o deixamos nas árvores próximos de casa, com a asinha cortada, a peninha da asa cortada, para ele não voar, né? E deixamos nas árvores, ele gosta muito, os pássaros passam voando e eles se comunicam lá entre eles. Então, o trabalho de uma maneira geral, eu posso dizer que foi bem gratificante, foi uma das matérias mais agradáveis de se estudar, assim, porque nos deu liberdade de escolha, né? Eu, como futura professora, eu vejo esse tipo de metodologia com bons olhos, porque nos mostra que não são só as aulas expositivas que trazem bons resultados.
Tem outras maneiras de se passar o conteúdo sem que seja daquela forma mecânica como víamos antigamente. Então, de uma maneira geral, eu classificaria a matéria, o conteúdo, a metodologia como excelentes. Foi muito bom, eu adorei. Olá, meu nome é Jaqueline, eu vou falar sobre a ação do homem sobre a espécie. Geralmente os periquitos da caatinga eles são tirados do seu ambiente natural pouco tempo depois do seu nascimento. Levados para dentro das casas, eles são criados em um lugar completamente fora daquilo que seria o seu lugar natural. A alimentação oferecida aos filhotes geralmente nada lembram o que seriam dados se estivessem em seus ninhos. Em um cenário completamente urbanizado, longe dos rios, flora e fauna, criados em gaiolas, seus desenvolvimentos instintos podem ser afetados, tais como a alimentação, pois perdem a habilidade de caçar o seu próprio alimento, já que o dono lhe oferece água e comida, a habilidade de voar. Em quase todos os casos de cativeiro dessa espécie, suas asas são cortadas para evitar que voem para longe. Consequentemente, viram presas fáceis para gatos e cachorros. Com a sua habilidade de voar prejudicada, não conseguem fugir do predador. Na natureza, vivem em pequenos grupos. Nas residências, quase sempre são criados sozinhos. Sua reprodução também é afetada, diminuindo assim a perpetuação da espécie. Nesse tipo de espécie, capturar e domesticar um animal adulto são quase que impossível, pois suas habilidades já estão desenvolvidas, dificultando assim o contato entre o homem e o animal. Com isso, alguns desses filhotes crescem e ficam estressados. Em defesa, costumam beliscar. Até tentam voar, mas não conseguem fugir. Em uma remota volta ao habitat natural, certamente morrerão de fome e ficarão desprotegidos. Muitos não conseguem se adaptar ao que era o seu lugar de origem. A poluição nas cidades afeta o sistema respiratório. Isso não leva à morte do animal, mas pode causar lesões e alergias, desenvolver uma pneumonia ou infecção respiratória. O comércio ilegal tem contribuído para a redução dessa espécie também na natureza. Muitos morrem antes mesmo de chegar à sua nova casa. Pertinentemente aqueles que são contrabandeados para outros países e morrem no meio do trajeto. Existem formas legais para a criação das espécies silvestres, o que não quer dizer que não vá afetar o seu desenvolvimento e instinto natural. Mas será mais proveitoso para o animal e para quem assim quiser ter um periquito da caatinga em casa e estar amparado pelas leis. Eu sou Magna Oliveira, estudante do curso de licenciatura em Biologia EAD da UESC, e venho por meio desse vídeo contar um pouco de como foi a minha experiência com a disciplina Metodologia de Projetos, da professora Romari. A partir das atividades que a gente desenvolveu nessa disciplina, eu pude ver a importância da pesquisa para o desenvolvimento dos projetos, desde a sua escolha até a parte final. Desenvolvendo essa atividade de pesquisa, eu descobri coisas que até então não sabia sobre o bicho que pesquisamos durante esse período, que foi o periquito da caatinga. Mesmo sendo uma ave tão comum aqui na minha região onde eu moro, que é a caatinga, existem coisas sobre esse pássaro que até então eu nunca havia parado para observar, como, por exemplo, o seu nome científico, o seu modo de reprodução, entre outras características específicas desse pássaro. E com esse estudo esse estudo que a gente fez acerca desse animal, nós podemos concluir que algumas coisas necessitam de mudanças por parte das pessoas, como o desmatamento, que afeta a reprodução do periquito da caatinga, porque quando falta as árvores para ele se reproduzir, ele acaba indo para a cidade. O tráfico irregular desses pássaros,
que às vezes ocasiona a sua morte antes mesmo de chegar no seu destino. A criação dele em cativeiro por parte do ser humano, por ele ser uma ave silvestre, ele necessita de alguns cuidados a mais, né, quando passa a ser criado como animal doméstico. A morte desses animais também, né, que ocorre muitas vezes pelo uso de agrotóxicos nas lavouras, ou até mesmo por arma de fogo, né, por parte dos agricultores, por ele ser um pássaro que ele invade muito as lavouras, principalmente de feijão, de milho, do andu, que é um feijão bastante conhecido aqui na região, e dentre outros fatores, né, que colaboram para uma certa diminuição desses animais. Algumas coisas precisam ser mudadas para que não aumente essa diminuição e chegue a um nível de extinção do periquito da caatinga.